Aleluia. Essa música tem me abençoado demais. Nada mais. Nada mais sem ti. Nada mais sem Ele. Nada mais sem o Senhor. Tem um ministro americano que escreveu um livro e fez uma série de ministrações, e o título dela é Até que Nada Mais Importe. Nós precisamos tomar consciência que o que mais importa é o Senhor. Não quer dizer que nós não vamos viver uma vida plena, uma vida trabalhando, vivendo com a família, mas, queridos, a razão principal de não termos sido consumidos e termos sido salvos é Ele. É Ele. É a vontade dEle, é a palavra dEle. Ele é um bom Pai. E essa música no inglês, ele diz: eu não estou aqui por bênçãos. Jesus, você não me deve nada. Nós que somos devedores a Ele. A salvação, o ar que respiramos, a vida que temos hoje. Ele não nos deve nada. Eu sei que algumas vezes nós pensamos: poxa, mas eu entreguei minha vida, vou na igreja, e aí, Jesus? Ele não nos deve nada, somos nós que somos devedores, pela vida abençoada que temos. Pode sentar. Aleluia. E eu comentei no culto da manhã, eu estava meditando hoje pela manhã. Nós fomos dormir por causa da formatura. Não sei você, mas eu fui dormir 1h30. E coloquei meu relógio para despertar às 6h30. Eu sei que para o meu corpo, para esse momento da minha vida, 5 horas. Claro que 7 horas ficariam mais interessantes, mas 5 é suficiente. Eu coloquei o meu relógio para 6h30, mas 6h10 eu acordei. E já despertei e fui para minha sala para orar, meditar, para que Deus confirmasse no meu coração o que Ele tinha para esse dia. E eu estava meditando numa mensagem, numa ministração de um americano chamado Norvel Hayes. E Deus tratou com ele. Eu comentei de manhã, quero comentar e abençoar você. Ele disse que Deus tratou com ele, que as pessoas não estão tendo a plenitude do que desejam, porque não estão adorando a Deus o suficiente. Eu falei: não, a nossa mente sempre quer argumentar. Não é bem assim. Mas o Senhor mesmo me disse: é assim. Porque quando você adora a Deus, você reconhece quem Ele é. E quando você reconhece quem Ele é, você entende que o que Ele pode. Algumas vezes nós entramos no caminho do que agradecer pelo que Ele já fez. Mas Ele só faz porque Ele é. Quando eu reconheço que Deus é o meu Pai, e eu adoro como Pai, eu sei que eu tenho proteção. Quem é pai? Quem é mãe? Você protege o seu filho? Eu lembro de um ministro americano que eu gosto muito de ouvir. Ele disse que tinha alguns amigos na infância. Ele tinha 6 para 7 anos. E um vizinho bateu no amigo dele. E ele com o irmão bolaram um plano de se vingar desse outro vizinho. E naquele tempo, lá onde ele morava, no estado da Louisiana, ele dizia que ele era uma família que tinha uma certa condição, e eles tinham 3 casinhas no quintal. A casinha do pai, da mãe e do filho. Talvez que você nasceu como eu aqui na capital, não sabe o que é isso.
Mas há algum tempo não havia o saneamento básico, os banheiros, como temos hoje dentro de casa. Era uma casinha no quintal. E eles tinham uma boa condição, porque eles tinham 3. Era chique o negócio. E eles combinaram de jogar o que fez o mal dentro lá do buraco. Bonzinho. 6 para 7 anos. E fizeram isso. E quando o pai do menino viu, saiu com uma peixeira atrás dele, disse que ia matá-lo, e eles que ficou apavorado e parou e travou. E aí quando o pai desse menino estava a uma distância de uns 3 passos para acertá-lo, disse que o homem estava chegando, disse, eu vou te matar, só ouvi um barulho, tchá tchá. Era a mãe desse pregador com uma espingarda. Tchá tchá. E falou, se você encostar nesse menino, eu te furo inteiro de bala. Gente boa, tudo gente boa ali, viu? Tudo gente tranquila. Tudo gente boa. E ele diz que aí o homem parou, e aí o pai dele saiu na janela e falou para o rapaz, rapaz, eu se fosse você não dava mais um passo, porque eu moro com ela, eu sei como é. E esse menino, ele contando, esse pregador hoje tem uns quase 80 anos, ele diz, mas chegou uma ousadia em mim, eu cresci. Por que ele cresceu? Porque sabia que tinha alguém mais poderoso do que aquilo que vinha contra ele. Quando você conhece o seu pai, você sabe que pode vir o diabo dizendo que vai te matar, que ele vai te cortar em picadinho, mas tem um mais poderoso. Por que ele diz que cresceu em ousadia? Porque ele conhecia a mãe. Quando nós conhecemos o nosso Deus e Pai como nosso Pai, nós sabemos que o diabo vai se levantar e ele vai, tchá, vai dizer, não mexe com esse menino, não mexe com essa menina, porque eles são preciosos para mim. Quando é que você percebe isso? Quando você reconhece Ele como Pai, quando você o adora como Pai. Eu posso agradecer pelos livramentos, mas se eu gasto tempo reconhecendo que Ele é o meu Pai, e eu sei como um pai se comporta com o filho, eu fico tranquilo. Quando eu reconheço Deus como aquele que me sara, de fato já me sarou, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Quando eu o adoro como aquele que cura, eu tenho confiança que quando chegar um diagnóstico, se o médico se levantar e disser, olha, vai assim, vai morrer, como eu ouvi há 20 anos atrás, que tinha 96% de chance de morrer, Deus diz, não mexe com esse menino não, vai morrer nada. Quando você reconhece e adora a Deus como aquele que te supre, o El Shaddai, aquele que nos alimenta, que nos nutre, e o Jeová Jireh, aquele que provê. Quando você adora, você reconhece que tudo Ele pode. Ah, mas está faltando hoje, mas está chegando já. Podem dizer amanhã, pode chegar hoje. Quando eu o adoro, eu já estou em contato com o que Ele é e também com o que Ele pode. E eu estava ali na sala, me ajoelhei, comecei a orar, coloquei um louvor, uma música, comecei, Senhor, eu te amo. Ele diz, não foi isso que eu te mandei fazer. Ele não me mandou gemer, chorar, lamentar, reconhecer as situações. Pai, tem desafios. Ele diz, não foi isso que eu te mandei fazer. Eu te falei para me adorar. E a adoração é diferente da lamentação, é diferente do pedido. Nós sim temos orado, temos pedido, temos clamado, temos gemido, mas sabe o que está faltando no corpo? A adoração, aquela que genuinamente você diz, Pai, o Senhor é tão bom. Quanto mais nós adoramos, menos precisaremos clamar desesperadamente por situações. E a grande maioria de nós não está adorando o suficiente. Talvez nem adorando estejamos, mas certamente não está suficiente. Perante a quem? Os olhos de quem?
Do pastor? Não, de Deus. Eu sei porque eu recebi minha porção de manhã. Falei, Pai, eu vou te adorar mais. Porque eu gasto bastante tempo sendo grato a Deus. Mas ser grato é diferente de adorar. Eu, de fato, um dia inteiro, eu me lembro que Deus tem feito pela minha vida. Mas Ele disse, continue, não pare. Mas isso não é adoração. Isso é gratidão. Isso é louvor. Mas temos que adorar. Pai, o Senhor é tão bom. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é aquele que estava no princípio e está até o fim, estará até o fim. O Senhor é aquele que criou os céus e a terra. Tudo passará, mas a palavra dele e ele não passarão. É aquele que nos dá a vida, o ar que respiramos e tudo mais. É aquele que, através da sua mão, sustenta o universo. E com a sua palavra. Nós precisamos dedicar mais tempo à adoração ao Senhor. E aí você vai perceber que os problemas que pareciam grandes, diante deste Deus tão maravilhoso, são muito pequenos. Aleluia. E eu creio que foi uma boa manhã, um bom jeito de começar amanhã. Eu falei, Pai, amém. Eu vou transmitir isso para a igreja. Não é a mensagem, esse foi só aquilo que Deus me orientou a transmitir para a igreja. Eu falei de manhã, gaste mais tempo em oração, em adoração. E quando começar a alma a ir para o chororô, para a emoção, diga assim, vamos à adoração. Que é reconhecer Deus, porque Ele é Deus. Aleluia. Agora vamos à mensagem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu acho que em 10 anos de igreja, eu posso contar nos dedos quando eu precisei e gostaria de ter um tangedor. Mas sabe que hoje foi muito bom? Foi muito bom ter um tangedor. Eu creio que Deus está muito envolvido com a questão da música. A música não foi criada pelo diabo, foi criada por Deus. Sabemos quanto as trevas distorcem. Mas, querido, se envolva com a adoração, cante. Eu até lembrei de manhã, aquele teclado era meu, da minha casa, eu vendi para a igreja depois. Eu sentava, não sabia tocar nada direito, mas ficava ali. A música criava aquele ambiente. Só cuidado para a música não te levar para uma emoção fora do equilíbrio. Porque tem, mas é um louvor, é uma adoração. Cuidado com a letra, porque tem muita poesia no meio de letras por aí. Tenha certeza que você está cantando a palavra. Aleluia. Deus é bom. Romanos 6, 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, nós fomos sepultados através do batismo no corpo de Cristo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Aquele velho homem morreu à semelhança do que aconteceu com Cristo. Aleluia. E olha o que diz o verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, diga assim, o meu velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado.
Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Aleluia. O pecado foi crucificado. Aquela vida de escravidão do pecado não mais tem poder sobre nós. Aquela vida que não agia segundo os princípios de Deus já não faz parte da nossa natureza. Diga assim: a minha natureza é a de Deus. Porque muitos dizem: ah, não, essa questão aí do pecado, das coisas erradas, é da natureza do homem, é do velho, do defunto. Não é da nossa natureza. Nós nascemos de Deus, criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. E em Deus não tem pecado. Diga assim: a minha natureza é celestial, é espiritual, não humana, não terrena. Eu não estou dizendo que você não tem um corpo natural, mas a nossa natureza. Porque quando as pessoas dizem que é da natureza, não está falando do físico, está falando das intenções. A nossa natureza é celestial. Aleluia. No verso 9 ele diz assim: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Diga assim: eu morri para o pecado e vivo para Deus. Aleluia. Essa é a sua natureza. Uma nova vida em Cristo. Tudo já passou. Eis que se foram feitas novas todas as coisas. Nós recebemos uma nova natureza quando entregamos a nossa vida. De fato, éramos filhos da ira. Hoje somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Se você entregou a sua vida a Ele, a Bíblia diz que todos aqueles que nele creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Quer dizer, que eu estava na minha natureza humana e pecaminosa e Deus me aceitou assim? Não, Ele me transformou numa nova natureza. Trocou o chip, reinstalou o sistema operacional. O problema é que os periféricos, para aqueles que são de tecnologia, ainda são os mesmos antigos. O sistema operacional é novo, mas o teclado, o mouse, o monitor, a câmera, que são os nossos olhos, o alto-falante, que é a nossa boca, ainda é aquele. Por isso precisamos zelar e transformar-nos pela renovação da nossa mente. Aleluia. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Só preciso chamar sua atenção para esse último versículo, porque alguns estão pensando assim: eu estou debaixo da graça, então eu posso pecar à vontade porque a graça me alcançou. Pecado é pecado e sempre foi e vai continuar sendo. A graça é aquilo que quando eu não tinha o entendimento, não tinha consciência, e errei, e o Senhor usou da sua infinita misericórdia e me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor.
Porque Deus conhece o som do meu coração. Porque se em mim ou em qualquer pessoa ainda houver a intenção do pecado, a graça não se aplica. Eu quero mesmo machucar, falar mal, eu quero ofender. A graça não é para esses. Para esses é a correção. A graça é: Senhor, eu reconheço, não queria, mas eu acabei por acidente cometendo esse erro. Ele diz: ok, eu reconheço isso, mas Deus conhece o coração. A Bíblia diz que Ele sonda as intenções do nosso coração. Aleluia. Porque nós sabemos que todo pecado leva à morte. Talvez numa área pequena, como uma área de um corpo, onde uma célula morta pode trazer amortecimento ou um problema físico, assim também o pecado. Assim também áreas da nossa vida que a gente ainda não extirpou aquele pecado. Está deixando ali. Eu uma vez, há muitos anos atrás, já na igreja, estava convivendo com uma família e um dos tios morava em outro estado, e a sobrinha veio me procurar e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. O meu tio, todo final de semana, e a gente se reúne como família, ele bebe. Não de ser violento, nem de ser agressivo, mas isso está me incomodando, porque eu sei que isso não é o melhor de Deus. Eu falei: você está certa. Porque na bebida há dissolução. É como uma gota de veneno, que mesmo se eu tomar só um pouquinho, está me matando. Eu falei: você está certo. Fui conversar com um cidadão. Na época, hoje estou com 56, eu devia ter uns 50, 47. Deve ter sido uns 7, 8 anos atrás. Eu falei: então, a Bíblia não cita a proibição quanto à bebida, diretamente. Mas ela diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que eu não vivo mais para o pecado. E que na bebida há dissolução. Eu fui explicando a ele por que eu não bebo e por que eu não acredito que beber é algo que vem da parte do Senhor. Eu disse: nós sabemos que muitas coisas nós podemos, mas nem tudo nos convém. E a Bíblia diz que aquilo que eu não faço por fé é pecado. E a Bíblia também diz que se eu for comer um pedaço de carne e isso escandaliza o meu irmão, eu devo deixar de comer. Porque senão eu estou intencionalmente, conscientemente escandalizando uma outra parte do corpo de Cristo. Eu disse: pois é, o que você está fazendo está escandalizando a sua sobrinha. Ele diz: pastor, onde é que está na Bíblia que é proibido? Aí pela resposta eu já entendi para onde ia essa conversa. Falei: querido, como eu disse, a Bíblia diz para não embriagar. Ele diz: eu não estou me embriagando. Eu disse: mas está muito perto dele. E isso está causando escândalo à sua família, incômodo. Ele diz: não, mas aí começou aquele argumento. Eu falei: querido, olha só, há um risco, há uma contaminação. Ele diz: pastor, eu sei o que é beber, eu já fui alcoólatra. Eu falei: como é? Não, eu sei o que é, eu já fui. Quase perdi tudo. Aliás, eu perdi tudo e depois eu recuperei algumas coisas. Quase perdi minha família, eu sei, eu não vou mais cair na mesma situação. Eu falei: quando você começou, você pensou que ia chegar onde chegou? Não. E por que você acha que agora você vai ser capaz de frear naquele dia mal, naquele dia onde parece que tudo vai se levantar contra? Será que você não vai avançar ao ponto de passar do limite? Não, pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. E sumiu uns 2, 3 meses. E um dia voltou: pastor, posso conversar com você? Eu falei: pode.
Pastor, eu fui ignorante. Deus falou comigo. Porque eu sei o mal que eu trouxe à minha família. E eu não estava percebendo. E aí quando eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, eu percebi que cada dia eu queria mais. Porque assim é o pecado. Assim é o desejo da carne natural humana. Mas nós vamos dar alimento àquilo que vai nos fazer mal? Não. Nós vamos negar aquilo que o corpo natural quer, que nos traz danos. E ele diz, pastor, me perdoa, eu fui ignorante, mas eu já consertei. Eu falei, então me diz aí, como é que está na tua casa? Onde é que estão aquelas bebidas que você tinha lá na tua casa? Não, eu tenho um bar, porque, sabe, quando vem visita. Eu falei, queridos, é a sua decisão, você é um homem maduro. Se fosse eu, jogar tudo fora. Porque o diabo está tentando manter uma perninha, um pezinho dentro da sua cozinha ou da sua sala. Ele diz, não, mas aí é radical, né? Eu falei, você decide quanto você quer assumir de risco. O Senhor é muito claro. Nós não devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, para o pecado, para as paixões, para os desejos que não fortaleçam a nossa vida. E a Bíblia diz que tudo que não provê de fé é pecado. Se eu como, ontem nós estávamos comemorando, celebrando a diretoria da escola, fomos a uma churrascaria, ontem eu entrei na carne, irmãos, confesso. E aí vieram oferecer uma carne de porco, aleluia. Aí minha esposa assim, eu não como carne de porco. Eu falei, eu não quero que você peque, passa para o meu prato aqui. Porque ela não tem fé para comer carne de porco. Eu falei, eu tenho, bota para cá. Porque não escandaliza eu comer. Deixa aqui, fica livre do pecado. Põe aqui no meu pratinho, que eu te ajudo. Mas eu comer a carne, se ela comesse, estaria pecando. Porque ela diz, carne de porco não é para mim. É uma coisa tão simples, que muitas vezes nós pensamos que o pecado é assassinato, é o feminicídio, é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é chutar a cara do... Não. O pecado que Paulo está falando aqui é qualquer coisa que não seja feito por fé. É fazer ou deixar de fazer o que tem fé para fazer. Porque nós pensamos que o pecado ou o erro é fazer o errado. Deixar de fazer o certo também. Lembra daquele samaritano? O bom samaritano, que tinha um conservo que foi assaltado, espancado. E o próprio pastor, vamos traduzir assim, porque era o sacerdote do templo, passou e disse, vixi, só faltou dizer, vixe Maria. Coisa horrível. Ele pecou diante de Deus, porque tinha ali um conservo e ele não ajudou. Aí veio um outro, passou. Mas o samaritano, que era aquele que nem tinha a religião do povo de Deus, foi lá, pegou, cuidou, pagou. E disse, olha, se alguma coisa ele precisar, bota na minha conta. 3 dias eu volto, fazendo uma analogia à morte e ressurreição do Senhor. O pecado não é só fazer, é deixar de fazer o que tem que fazer. Isso também é pecado. E Paulo está sendo muito claro. Nós nascemos de novo, tivemos uma nova natureza para fazer o que é certo. E para deixar de fazer o que não é certo. Fazendo por fé. Com convicção. Mas eu tenho uma dúvida, eu faço o quê? Não faz. Mas eu não tenho certeza se eu devo fazer. Então não faça.
Porque fazer pela dúvida, a Bíblia diz que aquele homem que fica cocheando entre dois pensamentos, eu não sei se é de Deus, não sei se é de Deus, não sei se é, eu não sei se não é. Vai esperar de Deus receber o quê? Coisa alguma vai receber. Mas eu tenho que ter convicção, é isso que Deus diz para eu fazer, e fazer. Aquilo que tem convicção, aquilo que tem fé. Aleluia. O salário e a consequência de pecar, seja fazendo ou deixando de fazer, é a morte naquela área. Mas Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Quem morreu para o pecado? Aonde você enterrou o corpo? Aliás, enterrou? Porque tem gente que está com um zumbi andando atrás. Morto-vivo. O defunto tem que estar morto. Mas sabe, tem aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos. Tem gente que está andando e tem um defunto andando atrás dele. Quando alguém fecha no trânsito, aquele defunto salta à frente e fecha de volta e oferece palavras de gratidão e de amor. Não, mas eu não sou assim, mas está carregando um defunto. Diga assim, defunto tem que ser enterrado. Idealmente até cremar, porque não corre nem risco. Quantas vezes o defunto quer se levantar? Quantas vezes o defunto quer falar? E esses dias que Deus tem tratado isso comigo, muitas vezes surgem situações. Hoje mesmo, estava vindo para a igreja. Praça Pan-Americana. Veio um cidadão lá da última pista querendo cruzar na minha frente. Veja se pode uma coisa dessa. Eu falei, o quê? Na minha frente? E eu lembrei da palavra. Eu falei, morre pro caixão defunto. Todo tempo o defunto quer se levantar. Na cantina da parte da manhã tinha pudim de leite condensado. Vê se não é uma provocação. E eu tive que fazer aquele exercício para perder peso. Virar toda a cabeça para a direita, para a esquerda várias vezes, quando oferecerem o que não deve. Porque minha carne quer. A minha carne deseja comer a doce à vontade. Não é pecado fazer pudim, viu? Nem oferecer, nem comer. Mas sabe que se não tem freio, é melhor nem começar. Que carro bom é aquele que corre muito, quem concorda? Mas também que para bem. Uma Ferrari, eu acho, Porsche e outros carros. Mas sem freio, nenhum carro presta. Não, mas é que eu sei controlar, derrapar, chama drifting, derrapar nas curvas. Se não tiver freio, meu amigo, é complicado. Mas o defunto quer levantar. Diga assim, defunto não fala. Mas sabe que muitas vezes nós vamos consultar defuntos. E a Bíblia tem um texto sobre isso. Vá no livro de Levíticos. No capítulo 19, verso 31. Eu já vou ler logo na versão da linguagem de hoje, porque a gente vai economizar tempo para ir direto no assunto. Levíticos 19, 31. Diz assim: não procurei a ajuda do que invocam o espírito dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Outras versões diz necromantes, outra versão ainda diz médium. Sabe que às vezes nós queremos vida, mas vamos consultar quem não tem vida. E graças a Deus pelos diversos profissionais nas diversas áreas. Mas sabe que alguém que não tem vida, é muito difícil te ajudar a viver uma vida plena. E eu não sou contra nenhuma área profissional. Eu acho que as pessoas têm que estudar, têm que fazer o melhor. Mas, queridos, tem momentos que nós temos que procurar para a nossa vida quem tem vida.
Um profissional que tem a vida, não só uma vida segundo o mundo de sucesso, mas tem uma palavra. E você percebe se a pessoa tem vida ou morte por aquilo que sai da boca. Se a pessoa começa assim, o negócio é complicado, eu não sei se vai dar certo. Não tem vida ali. Porque quem tem vida vai dizer, olha, tem um desafio aqui, mas eu vou te ajudar a vencer esse negócio. Isso é palavra de vida. Olha, o diagnóstico disse, mas vamos acreditar que ele não vai passar disso e já está curado. Porque todo dia, Tereza não está aqui, ela está no hospital com uma pessoa que fez uma operação grande, retirou o estômago todo. Ela está lá junto, crendo e orando, a pessoa já saiu da UTI, já está no quarto. Algo sobrenatural, porque tirou o estômago ontem. E hoje já está no quarto, já é um milagre por si só. E Tereza está injetando ali um bom remédio da fé, do ânimo de vida. Isso é vida, é melhor do que ter uma cuidadora do mundo. Dizer, ixi, negócio, eu tive uma tia que teve um negócio desse. Meu Deus, não durou um mês. No mundo sempre alguém vai lembrar de uma desgraça para te motivar. Mas Jesus, olha, tem tribulação, mas tem bom ânimo. Eu já venci, e se ele venceu e nós estamos nele, vencemos juntos. Aleluia. Aleluia. Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Não só a carne, mas a boca com o que fala. Morto não fala. Qualquer palavra que sair da nossa boca, que não for uma palavra boa, que edifica, que fortaleça, é palavra de morte. Outro dia eu falei isso, alguém falou assim, meu Deus. Quantos sabe que tem bocas fofoqueiras por aí? E quantos sabe que tem ouvidos fofoqueiros por aí? Porque para toda boca fofoqueira, tem um ouvido fofoqueiro. Pastor, aquela moça é fofoqueira. Como é que você sabe? Ou aquele rapaz. Só sabe quando é fofoqueiro quando escuta uma fofoca. Pastor Bud, no português, ele dizia fofoco. Aleluia. Nós não podemos deixar sair da nossa boca morte. Da nossa boca só pode sair vida. Diga, da minha boca só vai sair vida. Aleluia. Quantos sabem que morto não anda? Então não vá para lugares onde a morte seja o rei. Onde pessoas estão indo, não, mas é que está todo mundo indo. Mas você não deve deixar o morto te conduzir. Normalmente nos enterros você vê, os vivos conduzem os mortos. Mas tem vivo querendo pegar carona com o morto. Indo para lugares onde a morte reina, onde o diabo está reinando como o Senhor daquele lugar. Não, mas eu estou só ali, você sabe que é um negócio meio assim. Nós sabemos que vivemos no mundo, não estou te condenando. Mas uma coisa é eu saber onde eu estou e ficar só o que eu preciso, às vezes uma festa de trabalho, às vezes aquele ambiente profissional, você não tem como ficar livre. Mas é diferente da minha intenção, eu buscar estas coisas. Porque a Bíblia diz que com estes idólatras, os que bebem, nós não devemos nem sentar e comer com eles. Não, mas aí Deus é radical. Sou eu não, é Deus. Eu ontem estava numa celebração de 85 anos da minha mãe, junto com uma outra moça, prima do ex-marido dela, que faleceu. E chegou uma tia minha, que eu não via há uns 20 anos. Sem exagero. Eu falei, olha, eu estou tão animado, eu não vou poder ficar aqui até tão tarde, porque eu estou indo para uma festa de formatura da escola bíblica. Ela disse, mas essa festa vai ser ecumênica? Eu falei, o quê? É o quê? Ecumênica.
Eu sabia do que ela estava falando. Uma pessoa que eu não via há 20 anos. Querendo dizer que na festa de uma escola bíblica tem que botar um outro pregador que tem outra fé. E eu fui estudar. O ecumênico é aquele que tenta trazer a presença de as diversas religiões cristãs. Mas também muitos admitem outras religiões que não creem que Jesus é o Senhor e Salvador. E até porque ela disse, não, vocês têm que abrir também para outras religiões que não sejam cristãs. Eu falei, as portas são abertas. A pregação é a Bíblia. Mas se entrar um endemoniado, pode entrar. Vai sair livre. Eu fui para a igreja para tirar minha esposa da igreja. Olha eu aqui. Não tem como vencer Deus. Mas sabe o que eu fui estudar? Sobre a vida de Paulo. Paulo não era ecumênico. Quando chegou lá na Grécia, tinha um monte de religiões e deuses. Ele diz, não, vamos dar uma aqui oportunidade para cada um, né? Ele diz, não, só tem um Deus. Só tem um Senhor. Só tem um Pai. Não tinha esse negócio de misturar, não. Não estou dizendo que você não pode ir. Essa minha tia, ela tem uma irmã que foi irmã de criação do meu pai. Eu fui na igreja que ela casou há 50 anos, fez bodas de ouro. Eu fui até lá. Aquilo não me trouxe constrangimento, nem dolo, nem dano. Mas daí eu ir lá participar das coisas, não é o que Deus disse na Bíblia. Então cuidado, porque nós fomos chamados para uma nova vida. Uma nova criatura em Cristo. Para viver segundo os princípios da palavra, eles são melhores. Eu andei 33 anos em outras religiões, mas queridos, nenhum me apresentou um pai que me ama, que me curou, que me trouxe paz, a paz que excede todo entendimento, que me trouxe uma alegria que eu não conseguia produzir. Não existe Deus como o nosso Deus. Lá em Romanos 13 diz assim, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Queridos, nós precisamos estudar mais. Porque a gente estuda sobre cura, sobre prosperidade, sobre salvação, mas de fato a gente quase nunca estuda em o que eu tenho que fazer para crucificar os meus desejos, pensamentos e fala e palavras. A gente estuda no livro de Gálatas sobre fruto do Espírito, mas poucas vezes, quando a gente passa pelas obras da carne, a gente passa assim, não quer nem entender o que está dito. Mas nós precisamos crucificar tudo aquilo que nos impede de avançar. Aleluia. Efésios 4, 25 diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quantos concordam em só falar a verdade? Porque a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Então eu vou fazer de manhã o que eu fiz. Vou fazer agora o que eu fiz de manhã. Olha para essa pessoa e diga a ela como é que está o cabelo dela. Pergunta assim, como é que está meu cabelo? Porque muitas vezes, mas é uma mentirinha branca. A mentirinha branca. A pessoa diz, misericórdia, parece espantalho aquilo, cabelo, uma espiga de milho. Como é que está meu cabelo? Nossa, está muito legal, irmão. Até falei para o Zé Carlos, o cabelo dele é ótimo. Aonde quer que ele esteja. O cabelo dele é bênção. Não estou dizendo que você precisa ofender a pessoa. Você precisa dizer, misericórdia, cruz credo. Não estou dizendo isso.
Mas quantas vezes a gente considera uma mentirinha branca? Ah, mas foi inofensiva. Não existe mentira inofensiva. Não, mas era para o bem. Não existe mentira para o bem. Isso é pecado. Essa é uma das coisas que nós temos que abandonar. Agora, diga a verdade em amor. Como é que está meu cabelo? Olha, eu acho que fica melhor quando você põe do outro lado. Porque mulher tem uma dificuldade. Minha mulher, como é que está meu cabelo? Está ótimo. Não, fala a verdade. Você quer que eu diga que está feio? Não, está feio. Diz, não, está ótimo. Não, mas é que... Eu falei, está ótimo. Por que a gente tem dificuldade de acreditar? Porque quem convive comigo sabe o que eu falo. Cida está lá. Cuidado que você vai perguntar para o pastor. Mas por que a gente não faz isso com todo mundo? Em todo o tempo? Assim é o padrão do reino de Deus. Ele diz, irai-vos, verso 26. E não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Você fez isso, agora você vai ver. Uma semana sem nada. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aonde está isso na Bíblia? Vai ver, quando me procurar, vou dizer que eu não estou. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Ela diz, primeiro que eu posso me irar. Pode ter situações que vão nos deixar, às vezes, naquele ponto de explodir. E tem pessoas que têm um pavio curto. Tem os sem pavio. Mas sabe o que eu descobri? Que agora tem bombas touch, que só de encostar já explode. Mas tem uma coisa pior ainda, sensor de presença. Só de estar no mesmo ambiente já cria uma explosão. A modernidade está trazendo outros problemas. Eu faço o quê? Não gostei. Não acho que ficou bom assim, não. Não quer dizer que a gente não vai um dia se enfurecer. Mas eu posso controlar o que sai da minha boca. A Bíblia diz que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão, não. É aquela palavra que fere. É aquela palavra que não edifica, que entristece. E nisso pecamos. Às vezes é na sutileza, mas às vezes é grosseira a coisa. A gente precisa mudar para o padrão de Deus. Verso 27, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer que ele não tem lugar, não dê. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que acudir ao necessitado. Não saia, 29, da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, olha o que tem que sair da nossa boca, a que for boa para edificação. Isso quer dizer que edificar, quer dizer que vai ficar melhor, vai avançar. Porque ninguém edifica destruindo, sim construindo. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando acabou a conversa, ficou melhor ou pior? Você sabe se houve graça na comunicação. Aleluia. Não quer dizer que você não vai confrontar situações. Diz, olha, está errado, não pode continuar assim, não é bom que isso continue desse jeito. Mas com grosseria não atende os princípios da palavra de Deus. Longe de vós, verso 31. Aliás, 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Queridos, às vezes dentro do corpo de Cristo tem gritaria dentro de casa. E aí sai de manhã, oi vizinho, vamos para a minha igreja? Nesse daí, que pelas paredes a gente escuta, as gritarias estão dentro da sua casa e você quer que eu faça parte disso? Briga, grita, xinga.
Aí sai: a paz do Senhor, meu vizinho. De qual Senhor é essa paz? Porque de Deus não é. Queridos, a Bíblia nos ensina a vivermos em casa os melhores princípios. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem foi perdoado? Você não tem outra alternativa senão perdoar, para que viva bem. A alternativa de não perdoar é morrer, e cedo. Eu sei, porque quando eu não perdoei, que o câncer chegou e tentou me matar. Mas quando chegou o perdão, chegou a cura. Mas não é só o perdão, a amargura. Não, pastor, aqui tem uma tristeza me invadindo. Então toma remédio. Pastor, tomar remédio? Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22, a Bíblia diz que a alegria é como um bom remédio. Que alegria? A alegria do Senhor. Paulo nos ensina: alegrai-vos. E eu acho que ele diz assim: vocês não escutaram. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Fomos ungidos com óleo de alegria. Mas eu não estou sentindo. Então provoca. É que às vezes aquele carro velho está com a bateria já meio fraquinha, precisa pegar no tranco. Como é que eu pego no tranco para me alegrar? Não estou com vontade de rir. Mas eu não rio porque eu estou com vontade, eu rio porque tenho fé. A ciência já descobriu que se você faz cara de riso, o seu cérebro muda a química e começa a lhe ser pensamentos mais favoráveis, mais rápidos, mais diretos. Até a natureza, a ciência está descobrindo aquilo que nós sabemos pela palavra, que a tristeza adoece os ossos, mas a alegria traz formosura para o rosto. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, vê se ela está se alegrando ou está se entristecido. Tem um rosto de formosura ou está parecendo um maracujá? Mas de vez em quando entra uns tucanos na igreja, uns bicudos. Não é só o pecado, não é só o perdão. Perdão sim, mas diz angústia, amargura. Faça o quê? Perdoa logo. Mas eu não sinto de perdoar. Então só obedece a palavra. Declara: eu perdoo. Está doendo, mas eu perdoo. Porque é a decisão que traz a mudança no sentimento. Não é a mudança de sentimento. Não somos guiados por sentimentos. Somos guiados pelo Espírito e pela palavra. Aleluia. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Gostei disso, ternos afetos de misericórdia. Eu creio que você está perto de alguém que precisa desse terno afeto de misericórdia. Alguém que às vezes só precisa de um abraço, só precisa de uma palavra: eu estou junto com você, eu creio junto, vai dar certo. Você precisa de uma carona. Ações simples produzem grandes resultados. Está faltando alguma coisa? O que eu posso fazer por você hoje? Aleluia. De bondade, humildade, de mansidão e longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos, gratidão.
Eu li um livro recentemente que a pessoa não é que ela é rica e por isso ela é grata, é porque ela é grata que fica rica. Porque os ricos têm gratidão. Reconhecem pessoas que os ajudaram, reconhecem que houve um favor da parte de Deus. Seja grato a Deus. Seja grato também a pessoas que te ajudaram quando você estava por baixo. Eu, quando falo com uma chefe que eu tive, na minha primeira chefe, no meu primeiro emprego, eu ainda tenho contato com ela até hoje, de vez em quando eu a chamo no WhatsApp ou no Facebook, digo, eu sou tão grato pela sua vida. Ah, Francisco, lá vem de novo você com essa história. Mas de fato, eu sou grato pelos pastores que me conduziram e me corrigiram. Eu sou grato, porque eu sou hoje, porque eles investiram na minha vida. Ah, mas eu também trabalhei, não é isso. O trabalhar é nossa obrigação, mas a pessoa não tem obrigação de te ajudar. Mas ajudou porque tem um amor de Deus. Aleluia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habita o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você é grato a Deus? Então vamos ficar em pé. Vamos cantar um canto de gratidão, de graça. Porque, queridos, essa palavra não é para trazer peso, é para trazer um despertar. Que nós temos que olhar naquelas coisas pequenas, que são essas que estão nos impedindo de viver o melhor. Muitas vezes estamos aceitando o que Deus rejeita. Porque essa história do ecumênico é isso. Aceita, porque é assim mesmo. Eu não aceito o que Deus não aceita. Não, mas quer dizer que você rejeita a pessoa? Não, não rejeito a pessoa. Eu rejeito as práticas dessa pessoa. Porque eu tenho familiares que andam em condições completamente contrárias à palavra de Deus. Eu tenho, talvez você tenha também. Mas eu não vou desrespeitar a pessoa nem deixar de amar. Mas daí a conviver é outra história. Eu não vou fazer parte com que Deus não faz parte. Ah, mas é que você é radical. Eu não, é Deus, eu só estou seguindo a Deus. Mas ame. Esteja disponível para amar, para perdoar, para dar uma boa palavra. Eu dei vontade de dizer para minha tia um monte de coisa. Falei, quem é você? Não te vejo há 20 anos, vem aqui dar uma lição de moral. Nem sabe do que você que diz a sua região, você nem sabe o que ela diz. Deu vontade de metralhá-la com palavras. Eu ia ganhá-la para o Senhor? Eu falei, olha, nosso evento é aberto para qualquer religião entrar, mas o que é ensinado é a Bíblia Sagrada. É, mas cada um vê como quer. Eu falei, ela usa óculos também, eu falei assim, eu vejo pela lente do meu óculos, como você vê pela lente do seu óculos. Mas quando nós temos uma intenção de unidade, a gente não fica olhando as diferenças. Eu falei, nós não patrocinamos desigualdade nem afastamentos. Nós procuramos promover a unidade. Porque eu falei para ela, e tem coisas que são tão claras, vamos ficar com o que a gente concorda? Que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho, que morreu, ressuscitou. Se a gente concordar com isso, a gente vai conviver bem. Mas se a gente sempre procurar aquele pelinho no ovo, vai achar. Mas, queridos, nós não convencemos ninguém, senão o próprio Espírito. Mas a nossa atitude pode convencer. Não convencemos com palavras, mas com ações. Amém? Aleluia.